Então, o grupo de estudo, como que funciona normalmente, né? A gente estuda e vem antes, né? E conversa, bate um papo, né? O interessante, assim, quando eu comecei lá atrás, que eu fiz o meu practitioner, o grupo de estudo começou por nós mesmo, né? Era treinando, a gente, poxa, vamos estudar, e a gente ia na casa de um, ia na casa de outro, marcava uma vez por mês, né? Íamos nos encontrando e partiu da gente até que começamos a fazer pelo Instituto, né? Um tempo, o grupo de estudo. Aí depois não dá tempo, se faz isso, acontece aquilo, volta. Por isso essa ideia, quando a Ju até me falou, a Érica tá querendo fazer grupo de estudo, não sei o quê, vamos voltar? Eu falei, vamos. É só eles marcarem que a gente entra. Sim. Né? Porque a ideia é fomentar com que vocês também se encontrem, né? Porque vocês beberam, vamos colocar assim, da mesma fonte, né? A forma como o practitioner no instituto é feito, então vocês têm um mesmo norte, vamos colocar assim. Então é super válido vocês fazerem esse encontro, nem que seja uma vez por mês, né? Ou coloca um tema, olha, no próximo vamos discutir, vamos conversar sobre tal coisa, né? E vai discutindo, porque é assim que a gente vai somando, né, o conhecimento de cada um. É dessa forma que a gente vai aprendendo e agregando cada vez mais. Quando eu fiz o meu practitioner 2012, esse nível de afiliação ele não existia na época. O maior até agora. Qual deles? O lado do topo da pirâmide, o espiritual? Não. Abaixo dele. O afiliação. Uma afiliação. A afiliação não existia antigamente, né? A afiliação ela foi introduzida pelo Bernd Isert, né? O que aconteceu? Eu tive a oportunidade, ele deu um curso aqui no Instituto, com o Ben, e nós fizemos um curso de coaching, acho que foi quantos dias, Cris? 12 dias? Inteiro. Com carnaval, 55 dias. 55 dias, nós ficamos... Pegou o período de carnaval e entra antes do carnaval e passa carnaval inteiro estudando. E ele, em 2014, foi em 2014, ele tinha conversado lá com o Robert Dilts, né? Falou, olha, pelos estudos, né? Entre quem eu sou, né? E o que está acima de mim, né? Quem mais, né? Vamos colocar assim. Sim. Existe com quem eu estou, né? Que é a afiliação. O Dilts falou, não, nada a ver, né? Tem nada disso. Aí o alemão, ele virou e falou assim, porque você é americano, né? Porque acima do americano é somente Deus. É somente Deus. Não tem mais ninguém. Porque a própria, vamos falar assim, o próprio mapa dele era assim. Vamos colocar. E com essa conversa, o Dilts chamou ele para conversar, para explicar realmente o que é essa afiliação, o que ele está querendo dizer com isso, porque isso mexeu com ele. Né? Falar assim, mas de você é só Deus, que conversa é essa? Tanto que às vezes a gente deixa de ser quem a gente é para pertencer a um lugar. Adolescente, assim. Adolescente, às vezes, ele deixa de ser quem ele é, aquilo que ele aprendeu com o pai, com a mãe, não sei o quê, para pertencer a um grupo. Pertencimento, né? E eu acho que, Rafa, até relacionado à família, né? Porque família, para algumas pessoas, né, é muito mais forte, às vezes, até que o eu, né? Por exemplo, eu pertenço à família A, família B, né? Assim, né? E para outras, não, né? Para outras, a família não é tão grande assim, né? Você vê, né, que na pirâmide o nível de afiliação tá acima da identidade, né? Então tá acima do eu, né? Ué, não tem como chama? Romeu e Julieta? As famílias, né? As famílias ali estavam acima do que eles acreditavam, do que eles queriam fazer da vida deles. Então isso influenciava demais quem eles eram, o que eles estavam fazendo, o que eles acreditavam. Porque você não poderia ficar com a família do outro. Então isso influencia muito.
Agora, uma questão. Vamos pensar aí nessa... Quando a gente começa a fazer os treinamentos, a gente começa a fazer parte de um grupo. Sim. Total. Né? Você entra até numa família, que você tem até um dialeto próprio, né? E às vezes as pessoas que estão fora, isso mexe com o nível de pertencimento delas. Porque às vezes elas acreditam que você não vai pertencer. Aí começa algumas questõezinhas. Até você trazer essa pessoa. Sim. Aí quando você traz a pessoa entende. Poxa, esse grupo é legal. Essa filiação, né? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero pertencer. Porque enquanto não faz parte, ele está sendo colocado de fora. Excluído. Então eu não estou excluído, não estou pertencendo a nada. Então quando acontece isso mexe com a pessoa. Então é bem forte, né? A gente ter essa percepção, que às vezes não é porque a pessoa é ruim, não tá gostando da gente, isso, aquilo, não. Acho que até pela família, né? Pela família, ela entende que, assim, ele não vai mais fazer parte da gente, é um sentimento meio de ciúmes, né? É perder. É perder. Eu vou perder. Ele está indo para outra família, né? Não está mais comigo, é com quem você está, a filiação, né? Então, se você não está mais... Se a pessoa passa a pensar assim, poxa, não está comigo, eu estou perdendo, ela não pertence, eu vou deixar de pertencer. Aí... Mas eu acho que o Instituto, né, ele consegue fazer uma coisa assim muito forte, né, que ele mexe até com esse inconsciente, né, das pessoas que não pertencem até mesmo ao Instituto ainda, né, porque elas já conseguem ver, assim, mesmo estando de fora, talvez pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, uma coisa muito forte que a gente carrega que tem um sentimento de família, né, nisso. Galera, é aberto, viu? É para todo mundo falar. O que eu acho legal é que, por exemplo, que eu estava vendo, é que ele fala, né, que quando um nível, né, na pirâmide está desequilibrado, os níveis inferiores também sofrem interferência, né? É assim, todos os níveis, eles estão conectados, vamos colocar assim, né? E todos, um influencia o outro, né? Só que aquele que está mais no topo, ele influencia todos os demais que estão abaixo. Por exemplo, vamos pensar na pandemia. O seu ambiente modificou o seu comportamento, quem você é. Poxa, você teve que ficar em casa. Caramba, em casa a gente gosta das pessoas, mas o ambiente modificou tudo aquilo que você faz. O que você acreditava, muita gente já não acreditava que conseguiria trabalhar de casa. Hoje em dia as pessoas não acreditam, puta, eu vou ter que voltar. Eu não acredito nisso. Não acredita que pode voltar. Não acredito que pode voltar, não é possível. Né? Então, o ambiente começou a influenciar toda vamos falar assim, os níveis neurológicos. Aí, por exemplo, quando você passa a acreditar que é possível trabalhar de casa, aí a crença está em cima, aí ela modifica todos os níveis. Para baixo. Que eu acho que pegou especialmente o sistema de crenças, né, na pandemia, né? Não foi para cima, né? Acho que não mexeu muito com identidade, afiliação, mas ela mexeu especialmente para baixo, né? Tudo ali, né? Tudo ali bagunçou. Para alguns, a filiação modificou, né? Poxa. Porque você não tinha mais contato com ninguém, tinha que ficar isolado, né? Não tinha mais esse grupo, né? Aí eu tenho que ficar com a família, né? Porque assim, é muito. Olha como é engraçado as coisas, né? Porque às vezes é aquele desafio para estar mais tempo com a família. Aí vem uma pandemia e fala, agora você vai ficar mais com a sua família. Você fala, não. Ficar com a sua família, né? Você pediu, né? Você pediu. Agora não quero ficar tanto tempo assim, né? Mas você sabe que nesse meio de caminho também, no meio da pandemia, né? Eu me vi lá com o meu nível de afiliação e identidade completamente bagunçado, né? Eu tava perdido naquela situação, porque eu não sabia, assim, onde que eu tava, o que eu pertencia, se eu era A, se eu era B, né? Foi aí que eu pensei, pô, eu tenho que começar a me mexer. Foi aí que eu chamei a Cris, né? Cris, eu vou fazer o practitioner. Que bom. Que bom.
E aí mudou, tudo mudou. Aí você começa a entender, né, muitas questões. Nós fizemos alguns grupos, eu acho que de estudo na pandemia, A gente fazia, a gente começou fazendo uma vez por semana, aí a gente acabou intercalando a cada 15 dias depois, e aí ficou uma vez por mês. E aí começou a voltar os treinamentos, a gente, nessa volta, né, para se organizar tudo de novo, a gente estava vendo de fazer outro, que nem esse aqui que nasceu, de novo. Teve algumas lives também, não teve, Cris? Teve. Quem tá falando comigo? Leandro. Leandro, é que ele fica escondido aqui, né? Teve live, teve cursos online também, né, o Rafael? Teve curso online. Nós fizemos, no começo da pandemia, teve aquela escutativa. Isso. Teve a escutativa que foi individual também, que a gente treinou um trabalho individual. Muito. Inclusive, as lives era bem bacana, acho que deveria voltar. Hoje teve uma. Hoje, não viu? Acabou de ter uma, né? Do Renatinho. Enneagrama. Eu tô fazendo umas lives aí também, assiste as minhas também. A próxima é com o Armando, né, Armando? Ele não deu ok ainda, mas ele vai. Bora. E aí, o que vocês leram? O que vocês tiveram de eu vou dar um de luz, de sombra? Fale, Érica. Oi. Um exemplo pessoal meu, né, dessa questão de como um nível influencia o outro, né? Com relação à questão da minha timidez, né? Quando eu fui para o Master, eu achava que a minha timidez estava no nível de crenças. Mas, na verdade, ela estava no nível de identidade. Porque eu coloquei como identidade, eu sou tímida. Né? Então, eu peguei isso para mim como um nível de identidade. E aí, esse nível de identidade influenciava a minha crença, a minha capacidade de falar e o meu comportamento. Só depois que eu pude, no Master, que eu consegui ressignificar, né? Tipo, não, eu não sou tímida. Né? Isso não é meu. Ô, Érica, qual que é o seu arquétipo? Eu sou encantadora. E qual que é o seu tipo, o seu traço no Enneagrama? Eu sou 9 social. E você acredita que você é tímida? Hoje não mais, mas eu acreditava. Mas o que é timidez para você? A timidez para mim é não conseguir dar opinião, não conseguir interagir em determinada situação, travar, ficar nervosa. Eu já contei para você uma história que aconteceu comigo? Porque assim, eu achava, juro por Deus, que agora a Érica falando, eu achava que ela era regulador, por exemplo. Né? Ainda mais indo para o nível de identidade. Mas depois eu te conto essa história. Eu não contei então, mas um dia eu te conto a história. Foi no Master que eu virei essa chavinha, ô Érica. Depois eu te conto, tá bom? Tá bom. Não, o meu caso também foi assim, né? Eu igual a Érica, né? Eu sempre fui tímido, né? Na verdade, eu sou fechado. Na verdade, eu sei que eu ainda sou, né? Mas eu aprendi, eu sou assim. Mas eu aprendi a sair dessa caixa quando eu quero e volto para ela quando eu preciso. Quando eu não preciso mais, eu volto para minha caixa fechada, né? Eu tô lá. Mas quando, assim, o que aconteceu na história no meio da pandemia, né? Na pandemia eu tava lá, falei, pô, eu tô ficando aqui muito fechado, muito aqui, eu já não pertenço a nada, né? Eu me sentia que não pertencente a lugar nenhum. E aí, então eu pensei, pô, então tá acontecendo alguma coisa de errado, tem alguma coisa que eu tenho que trabalhar. Quando eu fui preencher a ficha do practitioner lá, tinha uma pergunta assim,
muito difícil de ser respondida, o que a maior parte das pessoas emperram lá. Qual é a sua profissão, né? Eu pensei, o que você faz? Eu falei, putz, e agora? O que eu faço, né? Eu tenho um problema para responder essa parte também. Então, eu não sabia. Eu era coordenador de TI, eu era desenvolvedor, analista de sistemas, marketing digital, era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Eu pensei, não, beleza, eu me forcei e coloquei alguma coisa lá. E aí, quando a gente começou o exercício lá, que foi no último dia, no domingão, que era do alinhamento de níveis neurológicos, quando o Bento lá estava fazendo o briefing lá do exercício, daí eu falei, putz, tem coisa aqui, e tá aqui nesse negócio, eu tenho que olhar isso aqui. Aí eu comecei a entender, né, ali, que o meu, antes mesmo dele começar, que ele fez com a Raquel o exercício, mas antes de fazer eu já tinha entendido, o meu problema, ele está no nível de identidade. E eu já sabia que se eu corrigisse a identidade, a pirâmide ela ia baixar, né? Ela ia resolver toda a parte de baixo. Mas enquanto isso, né, o que eu fazia? Eu estava procurando uma nova habilidade, eu estava aprendendo um comportamento novo, eu estava tentando descobrir. E eu estava mexendo nos níveis lá de baixo, e eu achava também, pô, as minhas crenças, né, até onde eu sei, elas já estão mais ou menos reduzidas para isso que eu sou hoje, né? Então, assim, não tem crença nova que eu tenho que descobrir, né? Mas quando eu cheguei lá, quando eu bati no nível de identidade, consegui resolver aquilo lá, aí eu fui encontrando outras crenças, aí eu fui encontrando outras coisas, porque a pirâmide, ela assim alinhou de novo. E isso também era uma crença. Isso também era uma crença, né? Também era uma crença. Eu já tinha resolvido bastante coisa lá no Você. No Você, quando eu fiz em 2015, né? Eu tinha mexido bastante nessa minha caixa de todas elas, né? Especialmente na timidez, né? Porque naquela época eu não falava em público. Eu não estaria falando aqui um monte igual eu tô falando agora, assim. Eu era muito fechado, muito fechado. Eu ainda sou, mas eu aprendi a sair dessa e voltar depois. Ó, eu vou contar a minha história, vai, que aconteceu comigo. Vou falar o Marcelo falou, né, que descobriu isso no Practitioner. Eu tô no Instituto, eu tô nessa caminhada há 18 anos. E faz uns 2 anos, tá? 2 anos. Logo que a gente voltou da pandemia, o Bento me convidou para estar no Master lá, para ajudar ele. No primeiro, acho que foi o primeiro treinamento que voltou, não lembro. E eu assistindo uma dinâmica, eu assisti não foi o mais. O Cris, o que eu fiz? Oi? Não foi o que eu fiz? Não, foi um outro master, foi um anterior que o seu. Eu assisti uma dinâmica que o Bento estava fazendo, a doutora Rosana estava do meu lado até, eu assistindo a dinâmica, eu totalmente associei a dinâmica e assim, uma coisa que eu não procurava, eu nunca pensei em procurar, Érica, nunca. Eu nunca gostei de falar em público. Eu, na faculdade, eu chantageava meus amigos, eu falei assim, olha, eu faço o trabalho sozinha, mas vocês apresentam. Era nesse nível, exatamente assim, Cris. Era nesse nível. Eu não ia para a faculdade no dia que tinha que apresentar, arrumava texto. Nossa, quantos atestados eu já não arrumei. Eu acho que eu escolhi uma matéria para não ter que fazer TCC. Eu já acho que já escolhi, comecei por aí. E no colégio a mesma coisa, e no primário também. E aí, o que aconteceu nessa dinâmica? Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, que eu não lembrava que tinha acontecido. E lá nessa dinâmica, eu lembrei até a cara da linda da professora, para não falar um palavrão dela. Lembrei até da cara dela, do cabelo dela. E assim, quando eu tinha 10 anos, eu tinha um sonho de ser professora. Toda menina de 10 anos, 9 anos quer ser professora, né? Então eu tinha lozinha aqui na minha casa, eu tinha alunos imaginários, eu dava aula. E assim, como eu queria ser professora, eu sentava bem na frente da minha professora. Por quê? Porque eu queria ajudar, eu queria modelar, né? A PNL é modelagem, então eu queria modelar. Nem sabia disso, eu já queria modelar. E aí, tudo que a professora pedia, eu já estava ali na frente e fazia. E aí, um belo dia, eu estava gripada. E tinha 10 anos, eu gripada, criança gripada, não anda com lenço, com papel, com nada disso, né? E eu pedi para a professora, estava me incomodando, eu pedi para a professora me deixar no banheiro. E ela não deixou. Nossa, a Cris, às vezes ela trava numas caretas, né?
Tira um print disso. Tira um print disso. Já faz a figurinha da Cris, já. Ela vai me matar. Eu tô no trainee dela. Eu não posso fazer isso, mas eu fiz. Marcelo, faz a figurinha da Cris. Aí pior que eu consegui tirar o print. Ai, é. Então, a Cris estava falando, Voltou. A Cris estava falando, né, que ela não queria falar em público, né? Mas eu gostava, eu queria falar em público, mas eu não conseguia, na verdade. Então, Marcelo, mas aí que tá, eu queria ser professora. E aí, né, até que parte vocês ouviram? Foi até mais ou menos essa, que você tinha lozinha na sala. E ela não tinha deixado. Então, eu pedi para ir no banheiro para suar meu nariz, porque ela não tinha deixado, não fui. Fiquei lá, e ela pediu para apagar a lousa. Alguém pode apagar a lousa? Aí eu, né, querendo, né, eu vou, né, puxa saco, eu vou. Levantei e fui lá apagar a lousa, e é giz, né, o giz veio parar na minha cara, e eu espirrei, aí eu sujei a louça inteira. Gente, eu tinha 10 anos, né, 10 anos. A professora deu um berro na frente de todos os alunos, dos meus amigos, né, deu um berro, me humilhou. Me chamou de nojenta. Que nojenta! Vai limpar isso agora. Eu sei que daí por em diante eu não lembro de eu querer ser professora. Eu acho que me bloqueou, e aí, vamos lá, trouxe para a crença, né? E aí eu comecei talvez a dizer para mim mesma, que aí virou uma crença mesmo, de que eu não conseguia falar em público, que eu não gostava de falar em público, na verdade. Na verdade, não é que eu não gostava de falar em público, eu tinha um bloqueio. E aí, quando eu vivenciei essa dinâmica, eu virei para a doutora Rosana, na hora, assim, vivenciei não, né? Eu estava assistindo. Eu falei, nossa, Rosana, para a doutora Rosana, nem acabei de cair uma ficha, e contei para ela, ela falou assim, nossa, você associou. E agora, você já perdoou sua professora? É verdade, é verdade. E aí virou a chavinha. Então, assim, foi um trauma que acabou virando uma crença, né? Uhum. Sim. Porque associou, né? Na verdade, associou aquela coisa, aquele comportamento negativo, né? E eu acho que você acabava retornando a isso sempre, né? Vamos lá. Âncora, né? Âncora. Porque é um estado... A âncora, ela acontece o quê? É um estado emocional. E foi um estado emocional muito forte que ancorou. Então, toda vez que pensava, vou ser professora, vou falar, vou fazer não sei o quê, vai associando, vai tendo outras associações, né, com aquele momento. Não, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Tem lógica você falar em público com o acontecimento de você ter espirrado na lousa? Não tem lógica nenhuma. Mas eu sei o que aconteceu ali. Sim, mas então... Porque aí a gente começa a falar sobre modalidade, são todas as questões que elas começam a influenciar no momento, que quando você para ver, não tem lógica nenhuma. Mas para a pessoa, até... A forma como ela gravou na cabeça dela, né? Uhum. E o que ela vai fazer no quê? Ela vai generalizando para as questões. No inconsciente, né? Isso estava bem gravado. A gente não generaliza as informações para a gente guardar, as informações a gente generaliza, e quando a gente vai externar, a gente também generaliza. Quando começou a guardar e teve essa hora, começou tudo isso daí junto. Eu vou falar, não, se eu for falar, eu vou estar lá na frente e vai acontecer isso, e aí começa todo... Vamos falar. Você vai reforçando uma crença e vai reforçando comportamentos que, em tese, não tem nada a ver. Né? São ilógicos. E a crença, ela é ilógica. No Master, isso aparece até a tampa. Né? Quando termina, você fala, meu, que besteira. Como eu acreditei nisso? E é assim. Pois é. Aquela minha bela professorinha de cabelos encaracolados... Você não sabe o que ela te fez, né? Você não sabia, né, na verdade. Tá. Eu falo isso, quando eu vou falar disso, eu falo a importância da PNL
para professor, gente. A esposa do Marcelo é professora. Os professores são um dos maiores criadores de instaladores de filtros negativos. Por quê? Filtros, né? Ele gera confiança, né? É um poder de autoridade ali para aquele ser humano que está na infância ali dos 0 a 7 anos. Então. E invasores de mapa, né? Porque eles invadem talvez até no mesmo nível que as mães, né? Os mapas das crianças. Pois é. Ela tá. A Elis tá nessa, né? Ela vai nessa próxima agora, ela vai começar, né? Ela já tá lá mega empolgada, já tá mudando, já tá falando por qual motivo, né? Nem sabe ainda, mas já tá falando por qual motivo. A Elis é muito engraçada, cara. Aí ela já sabe, né, que assim, mas ela vai, acho que a coisa, não sei, minha impressão é que a coisa que ela mais vai descobrir vai ser rapor e filtros lá, o quanto ela faz. Porque ela é mestre, né, o arquétipo dela é mestre, né. Então já calhou disso, né, com o professor também. E aí aquela coisa de ela até tava me falando, né, pô, me falaram que eu sou influenciadora. Mas como eu faço isso? Eu não sei fazer isso conscientemente. Uhum. É o inconsciente competente. Ela tá eu sei que eu faço, mas eu não sei como eu faço. Ela tá achando até que a Rô vai ensinar sobre isso para ela. Eu vou falar, não sei se vai entrar tanto nesse nível, né? Mas a conversa do Grindr com foi o Grindr e o Bundler. A conversa do Grindr, quando ele chegou no Bundler, foi essa. Você sabe como você faz isso? O que você está fazendo? Ele falou, não, eu só faço. Ele falou, quer descobrir como você faz isso? Que era através da linguagem, né? Linguagem. Aí começou o estudo, né, da parte linguística, vamos falar assim, né? Porque o Bundler, ele estava seguindo vídeos, né, que ele tinha visto do... Caramba, como que ele chama? O pai da Gestalt, Eu também me lembro... O Peirce. O Peirce. Ele começou a funcionar como o Peirce. A falar, a fazer... Pegou vídeos que ele tinha na faculdade, começou a formar grupos e a ser como se fosse o Peirce. Só que ele fazia e não sabia como fazia. Aí o Grindr foi lá e falou, sabe como você faz? Não sei, então vamos entender o que você faz. Aí começou toda a parte de estudo mesmo, de entender o que eles estavam fazendo, e começaram a modelar, né? O Erickson, toda essa galera. Eu já estudei um pouco mais sobre isso. Eu sei que assim, tem alguns comportamentos que eles, queria lembrar o nome disso, tem alguns comportamentos que eles não são propriamente o que geram, né, aquele resultado, né, mas existe um conjunto que sim, que faz, que gera o resultado, né. Acho que tem 2 nomes isso diferente, eu não lembro. Você precisa do comportamento, da crença da pessoa, né? Comportamento e crença. Por exemplo, se eu estou modelando, sei lá, estou modelando fulano, usar chapéu não vai influenciar no que ele faz, né, para eu modelar ele. Então, assim, porque ele não tem influência no resultado. Tem algumas coisas que não tem influência no resultado. Agora entendi. O que a PNL ela começou a estudar? Que tem alguns comportamentos que você faz, né? E que se você deixar de fazer, ele não vai ter influência no resultado. Então ela eliminou. Por isso que as dinâmicas elas são diretas. Uhum. Porque algumas coisas elas foram limpou. Então se isso não tem influência no meu resultado, então ele não é importante. Aí é tirado. Pula essa parte, né? Foca no que... Assim, eu gosto um pouco quando, naquele livro, que foi o primeiro contato que eu tive com a PNL, foi com o Anthony Robbins, né, no Desperte Seu Gigante Poder Sem Limites. Então lá ele fala um pouco, ele explora um pouco essa parte, né, do comportamento que tem resultado, que gera o resultado, ou não, né, que às vezes tem algumas coisas, alguns até alguns gestos bem pequenos que fazem, por exemplo, um esquiador ter a performance que ele tem.
Sim. Uhum. No arremesso da bola, a forma também como você inclina a mão, isso vai ter influência. Acredite ou não, tênis, né? O que o Renatinho não tá aqui, mas tênis é para você modelar os caras, PNL é um absurdo, assim, porque simplesmente o jeito que você pega a raquete, a sua empunhadura e o jeito como, se você conseguir modelar o cara que dá os golpes certos, assim, você sai jogando. São pequenos detalhes que faz toda a diferença na trajetória da bola no jogo de tênis. Uhum. O Senna, toda vez que ele ia entrar, eu acho que era em Monza, no túnel, que era rápido. Ele ia entrar, ele piscava e abria o olho. Mônaco, acho que é Mônaco. Mônaco, é. Ele piscava e abria o olho por causa da luz. Isso dava diferença. Olha. São pequenas coisas. E às vezes a pessoa não tem consciência disso. Como que é? O que mais sobre níveis aí? Peraí, como que é? Do Senna? O Senna tem lá em Mônaco, tem o túnel, só que era muito rápido, né? Então, quando ele ia entrar no túnel, quando você tá rápido e você entra no túnel, ele era escuro. Então, até a sua pupila ela acostumar, ele já perdia ali segundos. Então, o que ele fazia? Quando ele ia entrar, ele fechava o olho e abria. No que ele abria, a pupila já não tinha mais essa demora por causa da luz para ele enxergar isso aqui. Aí ele fechava os olhos antes. Porque quando abria já estava no túnel, né? Então ele tinha uma reação mais rápida, né? Uma resposta mais rápida. Isso aí. E que mais de pirâmide? Uma coisa legal fala aí, Erika. Da pirâmide, assim, quando a gente está programando, né? Por exemplo, a gente identifica que está em determinado nível, por exemplo, está em crenças, né? Então a gente meio que as perguntas, né, que a gente usa. Então, se você está em crenças, eu vou usar o por qual motivo, né? Tem essas perguntas chaves, né, que você usa para cada nível, né, neurológico. São as palavras que indicam, né, o nível. E tem um livro, eu acho que eu tenho ele aqui. É a Biologia da Crença. Eu acho que eu já falei desse livro. Tá em algum lugar ali. Peraí, deixa eu ver se eu acho ali. Peraí. A biologia também é um tema bom, né? Rafael vai até sortear um livro hoje, olha aí. E aí a galera que tá mais quietinha, a Rony e o pessoal aí tá curtindo, tá gostando? Com certeza, né? Mande suas perguntas. Absorvendo conhecimento aí. A Gaúcha ela tá aqui com a gente, né? A Lindsay. Oi, Ela tô tá aqui. E aí, tá curtindo, Lindsay? Só ouvindo sobre a timidez. Eu só acho que todo mundo devia ligar a câmera para depois a gente tirar uma foto, tá? Eu vou ligar. Nem tô invadindo lá, tá? Eu só escutando falar sobre a timidez e aqui, ó. Você nem é tímida, Lindsay, vai. Bem capaz, imagina. Bah. Peraí, vou ligar. Basta, não é? Vocês não esquecem, né? Mas basta, não é tímida. Mas bah. Cheguei. Quem é o H que tá aqui, hein? Tem TF, HLB, BR, JH, FJ, AM. AM é o Armando. Tem os nomezinhos embaixo deles. Tem esse livro aqui, ó. Biologia da crença. Biologia. A biologia da crença. Eu tô na página, eu parei, aqui eu leio, depois eu paro, aí eu volto depois de um tempo. O que acontece? Esse Bernd Windsor, ele fazia... Hoje em dia eu entendo, né? Hoje em dia, depois do congresso que teve lá em 2018, eu comecei a entender porque isso foi um tema que a Rosana apresentou. Quem daqui foi no congresso? Ninguém? Caraca, meu. Foi legal. Eu fui, Rafa. Peraí, quem...
A Helena? Helena. Eu reconheci o a H voz. é de Helena. Ah, Tudo bem com e vocês? você? Eu também. Eu achei que o H era de Hatsuko. Legal. Ah, Hatsuko, cadê a Hatsuko? Ué, cadê? Enfim. Então, Helena, aí a Rosana, ela falou muito sobre essa questão, o quanto a crença, ela influencia no seu corpo mesmo. Ela influencia na sua célula, né? Uhum. E ela fez um exercício lá, que o Bernett, lá no curso, em 2014, ele fez, aí eu comecei a entender o que ele estava fazendo. Hoje em dia eu começo a entender muita coisa do que a gente aprendeu lá em 2014. Né? O cara já era muito avançado, muito avançado. E o que ele fazia? Ele pegava os níveis neurológicos e ele comprovou ali que a crença ela influencia tanto na sua célula que aonde está a questão a ser resolvida no nível neurológico, você perde força. Ele ia fazer, assim, você perde força. Se você não acredita naquilo, o seu corpo, se o seu corpo não acredita, você não tem força para chegar. O que ele fazia? Ele mandava a gente esticar o braço assim, né? Aí ele chegava, acho que dá para ver. Aí ele começava, ele falou assim, ó, segura o braço para cima e com a outra mão eu ia tentando baixar o braço. E você sempre tem que manter assim. E você ia falando para você, qual é o seu nome? Por exemplo, sou o Rafael. E ele falou, mantém aí, Rafael, tá bom. Agora faz o seguinte, olha para o seu coração e vai falando, eu sou o Ricardo, e você ficava com o braço ali. Eu sou Ricardo, você vai falando, eu sou Ricardo, seu braço abaixo. No Constelação, a Rosana fez isso também. Fez isso também? Fez. Olha. A Cris, crença influencia na sua célula. Cris, isso era o que a gente estava discutindo lá ontem, né, no grupo, né, estava com as meninas lá, a gente estava falando de crença especialmente, né, e a crença estava fazendo a gente perder força, né? Faz. De todo mundo. Ela influencia na sua célula. Tanto que ele chegava e falava assim, vamos descobrir em qual nível neurológico, aí foi perguntar para a pessoa, qual você acha que tá? A pessoa, eu acho que essa minha questão tá no nível tal. Eu falei, então tá bom. Então, ok. Então, estica o seu braço aí, ó. Tá no seu ambiente, ó. Tá assim, ó. Tá assado, tá. Chegava no nível neurológico, o braço fazia assim, ó. Vou colocar aqui, o braço fazia assim, ó. Caía. Olha. Ele falou, a gente já sabe onde tá, nós vamos trabalhar daqui pra cima. Que legal. Eu falava, caraca. E bem na pirâmide, né? Então ele ia testando os níveis da pirâmide, ele ia fazendo um teste, né? Um TOTS, né? Ia fazendo um TOTS, encontrava, opa, tá aqui, então daqui a gente... Vai trabalhar um nível acima. Tem que trabalhar um nível acima. Porque crenças e valores você não vai trabalhar ali, você vai ter que trabalhar a identidade. Uhum. E aí, galerinha, o que mais? Todos estudaram? Vamos? Eles estão tudo com saudade de ouvir. É verdade. Tô achando, viu? E aí, como que tá Campo Grande? Tá bom, tá frio. Esfriou hoje tá frio? aqui. Né? Sim, tá frio, 35 graus. Não, 22. A gente tá ficando famoso agora com novela aqui na região, então o pessoal tá gostando. Nossa, é verdade, Pantanal, né? Pantanal, né? Eu tava prestando atenção nessa tua fala aí sobre a biologia, né? E aí eu tava até procurando aqui o artigo, eu tinha visto como as crenças são poderosas, né? Tem um cientista lá fez um estudo, ele queria comprovar que a tese dele era válida, né? Só que ele precisava fazer um teste que podia causar a morte de alguém. E ele fez o teste com um condenado à morte. E ele falou pro cara, se você sobrevivesse ao teste, ele ia ser liberto, né? Ele não precisaria cumprir a pena dele.
Ele simulou um corte no braço, no pulso dele, e ficou simulando que ele estava sangrando. Colocou uma vasilha, ele não via, mas ele percebia. E aí ele foi diminuindo com o tempo esse fluxo de água lá, era água que ele colocava, e conforme ele diminuía, os batimentos do prisioneiro lá ia diminuindo. Até o momento que ele escutou o último pingou, e aí ficou um tempo sem nada, o cara morreu. Morreu por uma parada cardíaca. Ele não tinha nenhum problema cardíaco, não tinha nada, mas ele conseguiu comprovar com a tese dele quanto a crença disso, mesmo sem a pessoa ter um sintoma físico, ela conseguiu morrer. Acabou a vida dela por uma crença, né? Então, como eu acredito muito que nos níveis neurológicos ali, um dos principais, e que eu não sei, assim, você falou uma coisa interessante no começo, né? De o ambiente influenciar talvez os níveis acima, né? O comportamento, as crenças também, né? Mas acho que hoje a grande maioria das pessoas, elas têm muito problemas com as crenças, né? Mas como a gente identificar que é crença ou identidade, né? O Marcelo falou que ele acreditava que era identidade, mas será que não tinha algumas crenças que atrapalhavam a identidade dele? Ou será que a identidade dele influenciava nas crenças dele? Então, esse meio campo da pirâmide ali, eu acho que domina, eu acho que uns 90% dos nossos problemas, né? Eu tô lendo um livro bem bacana agora também, Desistir Não É Possível. Ele é do escritor brasileiro. E ele conta a história de um cara que estava no Everest, fazendo uma das primeiras expedições para o Everest, para escalar Everest. Ele, quando chegou a 100 metros do Everest, ele desistiu, porque do pico, né? Ele não estava mais conseguindo respirar e ele ficou com medo de chegar ao final e morrer. E aí ele voltou e tal, fizeram uma homenagem para ele. Pô, você chegou tão longe. E ele falou, não, essa maldita dessa montanha não me deixou chegar ao final, né? Então a cabeça dele foi tão forte que ele fez ele desistir e ele não conseguiu terminar o desafio dele estando a 100 metros do final, né? Então, as crenças, na minha visão ali nos níveis neurológicos, elas sabotam a gente uma boa parte do tempo, né? Então, aí a gente começa a não subir de nível, né? A gente para nas crenças e não resolve as crenças e não sobe para resolver a identidade ou a filiação, assim por diante. Um meio de campo, né? Um meio de campo ali meio confuso, né? A gente acredita que talvez a gente está resolvido com a nossa identidade ou com a nossa filiação, e aí vai acreditando, 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 acreditando que não é capaz, acreditando que não está num ambiente legal, acreditando que não tem competência, e aí a gente acaba se limitando de resolver todos os outros níveis, né? Uhum. Porque tudo é crença. Ou nada é crença. Por exemplo, como a filiação, ela influencia, né? Fiz master lá atrás, um monte. E no primeiro módulo de constelação eu entendi muita coisa, né? O querer, a questão do merecimento, né? Vinha da questão de querer pertencer a família, vamos colocar assim. Só que no panorama, né, na minha cabeça, na minha psicogeografia, não pertencia. Olha que coisa louca. E a hora que eu entendi, falei, cara, eu pertenço. Então, se eu pertenço, eu sou merecedor, eu sei quem eu sou. Acabou. Não era crença. Era saber, ou sim, ou acreditar, mas era crença. Acreditar que não pertencia. Tudo é a crença. Agora, em qual nível ela está influenciando? Às vezes é uma crença religiosa. Você está acreditando algo que está lá em cima na pirâmide. Influencia também. Você falou uma coisa agora, né? Assim, você falou de crenças de pertencimento também e também de merecimento, né? As crenças de merecimentos, né, é uma coisa que está muito além da gente, né? Ela vem de uma cultura, né? Uma cultura religiosa, uma cultura do Brasil, né? Talvez você acreditar, eu não mereço isso, eu sou, isso não é para mim, assim. E é diferente talvez até da cultura americana, né? Porque a gente tem essa crença de não se achar merecedora. E o americano não. O americano ele já pensa um pouco, né? Ele já pensa um pouco mais no eu, né? Nele, né?
Que vem, eu acho que vem da religião também. Né, durante a sua vida, né? Então, se a cultura em que você está instalado é uma cultura possibilitadora, né? Uma cultura em que tudo você pode, você vai acreditar nisso, né? Se a cultura que você tem instalada é uma cultura que fala que você é pobre, você vai continuar pobre. Se você não é merecedor, você não vai conseguir subir na vida, é isso que você vai acreditar, né? Então... Assistiram o filme Mãos Talentosas? Assisti, muito bom. Cultura era que ele não podia, né? Cultura era de que ele não podia dele, Ele né? não podia, mas o que a mãe dele, sem estudo, que não tinha estudo nenhum, a mãe dele falava, não, você vai conseguir. Desde pequeno. Você vai conseguir, até que ele conseguiu. E uma pergunta, como que as crenças elas agem sobre os filtros ou os filtros agem sobre as crenças? Tem alguma ligação um link aí, né? Ou é a mesma coisa? Quem responde? Vamos estimular o grupo aí. Quem levanta a mão aí? Rafael, escolhe um aí. Helena! Quem ficar de câmera fechada responde. Quem quer responder? Faz uma filinha, gente. Gente, quem não quiser responder, diga não. Eu acredito que as crenças, elas colocam muitos filtros na gente, né? Uhum. Elas são geradores de filtros, né? Porque eu cresci, minhas férias, eu via na cidade, mas eu vivia nas férias na casa do meu avô, que era o sítio, né? Então, ia lá, tinha manga, e aí minha avó sempre tinha aquela, ó, não pode comer manga e tomar leite, né? Outros. E os dois são muito bons, né? Eu, pelo menos, gosto muito. Mas por quê, né? Eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? Por que que não pode, né? Aí você chegava no mercado, tinha o sorvete de manga, né? Picolé de manga, muitas vezes, ou coisa com manga. Eu falei, mas, cara, criança eu não entendia, né? E aí você começa a entender lá no passado, na época dos escravos, que isso gerou um... E aí era uma crença lá e virou um filtro e instalaram em todo mundo. E ninguém tinha astúcia de experimentar, porque ia morrer, né? Era um filtro que eles falaram, olha, é um filtro que transformou em crença, né? Olha, lá dos escravos, né? Ou você come a manga tinha muito, então você pode comer. O leite era escasso. Era escasso. Ou é um, é outro. Se comer os dois, você vai morrer. Aí um fulano de lá morreu, o fulano morreu. É um baita num filtro. Aí ele se transformou o quê? Numa crença. A crença, né? Eu acredito que a gente tem muito disso, né? E aí, assim, às vezes como pai, como líderes, como influenciadores, muitas vezes às vezes a gente coloca muito filtro nas pessoas e esses filtros acabam virando crenças, né? Então, o que a Cris falou lá, né? A professora dela colocou um filtro nela que virou uma crença para ela que ela não era capaz de falar em público, né? Então, transformou, né? Porque ela chamou de nojenta. Então, você linkou, ela colocou o filtro para você de nojento, você linkou o nojenta com a crença de não ir para público, né? Então, ela me humilhou, né? Na frente de todo mundo. Aí vem um monte de coisa depois, né? E aí a gente vai, eu acredito que assim, a gente começa talvez com um filtro e vira uma crença e muitas vezes que acaba atrapalhando demais as pessoas, né? Acho que merecimento é o dinheiro. A doutora Rosana falou muito isso, né? Ela contou a história dela. Pô, então quem tem dinheiro não presta. Uhum. Até o dia que ela falou para a mãe dela, então eu não presto. Daí a mãe dela falou assim, não, você é diferente. Mas qual a diferença? Então, às vezes a gente vai colocando filtro nas pessoas e esses filtros acabam virando crenças porque as pessoas talvez não tenham essa consciência, né? O filtro muito bem colocado vira crença. Você acredita nele? Começa a agir influenciado por ele. Por ele, isso. Eu até gravei um vídeo. Igual comer, você vai comer e vai tomar banho. Minha avó falava que não podia, que você ia ficar com a boca torta. Essa chegou aqui em casa também. Chegou aí? Chegou.
Eu esses dias um amigo meu falou, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, né? Que foi um filtro que eu recebi, que eu tava treinando na academia com uns pezinhos coloridos, que é aqueles pezinhos pequenininho colorido, né? Ele falou, você tá treinando com cotonete, aquilo se chama cotonete. Aí eu vou pegar aqueles pezinhos coloridos pequenininho, eu não aguento mais fazer com eles, eu tenho que buscar o maior lá, aqueles mais robustos lá, pra ficar melhor na fita, né? E eu descobri que tem desses até de plástico. Você pensar, é um filtro possibilitador. É um filtro possibilitador. Eu fui buscar o peso lá maior de plástico, né? Que ele não é tão pesado igual de ferro, porém faz você ficar melhor na fita. Às vezes o filtro que a pessoa coloca na outra, na verdade, parte de uma crença que a pessoa tem, né? Então vai passar, né? Uma crença vira filtro, aí o filtro na outra vira crença. Nós não respondemos à realidade, mas sim às nossas experiências, assim? Primeira pressuposição? Sim. Isso influencia, não tem jeito. Vai influenciar na crença. E aí, galerinha? E aí? Qual o Será que próximo a gente tema? consegue tirar foto agora? Vamos escolher o tema do próximo e já... Do próximo Todo encontro. mundo abre a câmera aí. Agora eu quero ver a cara do povo. Fabrício estava aí. Eu já fiz uma coleção aqui de caretas da Cris. Só cuida, é isso que eu ia falar, Cris. Ele não, você não fez isso, cara. Ele fez Eu te mandei. Toda vez, gente. Eu te mandei. Você me mandou? Pra merda, desculpa. É melhor eu mandar pra você do que pra todo mundo, não é? Por que você fez isso, Marcelo? Ele mandou pra todo mundo. Não mandei pra todo mundo, não. Ai, Deus do céu. Vamos abrir na câmera aí pra gente dar uma foto. O Renatinho tá aí. Tá aí, ó. Ó, Renatinho. Tá faltando 4 nomes aqui, vai. A Tati. A mãe Raquel. A Helena. A Rô. Olha aí. Todo mundo quietinho aí, só na surdina, né? Olha só, Rafael, eu nunca ia adivinhar que a Só Rosana observando. tirou. Olha a minha cara. Quem vai tirar? Eu. É 2, é 3 e é já. Acho que foi. Deixa eu ver se deu. Cuidado que ele faz foto... Peraí, entrou a Bárbara agora. Vamos de novo, então, peraí. Vamos lá. Cadê o Leandro? É 2, é 3, é já. Acho que foi, deixa eu ver. E aí, galerinha, qual o próximo tema? E quando vai ser, né? Semana que vem tem gente, semana que vem tem um grupo novo se formando, hein? Aliás, começando a entrar no mundo maravilhoso da PNL. Vai vir uma galera mega motivada aí, né? Pois é, eu acho que vocês vão estudar, praticar, para ensinar para eles no próximo depois. Hashtag botei o filtro. Fica a dica. Botei o filtro e saí correndo. Vou mandar aqui nos grupos. Qual o próximo tema? Eu gosto... Não é bem... Eu gosto do tema de metáforas, mas não sei se pode ser ou não. Eu tô muito boa de metáfora, hein, Érica? Depois eu te conto uma também, né, Marcelo? Rachou o coco. Eu vou te ensinar a técnica de rachar o coco, Érica. Rachar o coco, amolecer o coco na água, tem um monte dessas agora. Você coloca um coco na água e faz ele amolecer. Vamos lá, vai. Coco, um coco, né? Imagina você com um coco aí na sua mão e você só tem uma faquinha para abrir o coco, né? Aí você chacoalha assim, aí você vê que tem alguma coisa lá dentro, né? Você ouve, na verdade, né? Alguma coisa dentro, mas você só tem uma faquinha para abrir o coco. O que você faz para abrir o coco?
que eu faço? Todo mundo. O que todo mundo faz para abrir esse coco? Você só tem uma faquinha na mão e um coco. E você quer muito ver o que tem dentro daquele coco para poder comer. Eu vou numa barraquinha que abre coco e peço para ele abrir. Nossa, Rafael. Não, você não tem nada. A única ferramenta que você tem é uma faquinha. Tá bom. É uma faca. Você pode tacar o coco no chão também. Tá vendo? É exatamente isso. É que ontem, a gente estava conversando, eu e uma turminha aí, aí no meio da conversa, eu estava conversando com uma outra pessoa, porque amanhã tem treinamento, né? E ela pediu para eu conversar com uma outra pessoa, para essa pessoa ir para o treinamento. Aí a Nájila virou para mim e falou assim, a Nájila não fez practitioner. Ô Cris, como que você faz para entrar na mente das pessoas? A pergunta é essa mesmo. Eu falei, primeiro que eu não entro na mente de ninguém. Né? Aí eu usei o coco como exemplo, entendeu? É o que eu faço. Só tem uma faquinha. Eu taco esse negócio no chão e pronto. A faquinha é só distração, né, na história. Essa é a famosa empurrada de vaquinha, entendeu? Então... Eu gosto de metáfora também, viu, Érica? Cris, essa da empurrada de vaquinha foi que você me levou pro treinamento, né? É a Helena que tá falando? Eu lembro perfeitamente como você foi pro treinamento, Helena. Uma quinta-feira à noite, com essa história da vaquinha. E abriu o coco, hein? Foi. Mas eu acho que eu furei antes para tomar água, depois eu joguei o coco no chão. Mas com a faquinha você não consegue só furar. Consegue. A metáfora, ela distrai qual mente? Inconsciente. Consciente? Inconsciente. Ela distrai a inconsciente? Não, a consciente, tem razão. Ó, a Dani chegando agora. Eu acho legal ter uma metáfora. Oiê! Fazer para a próxima. Cheguei no final, né? Eu acho que tem que ter metáfora e acho que as pessoas têm que vir com a metáfora também. Boa. Boa. Cada um trazer uma metáfora, né? Uma metáfora. Eu comprei um livro de metáforas, muito legal. E quando? Daqui a 15 dias, o que vocês acham? Não nessa quinta, não na quinta, na outra. Meados de abril, mais ou menos. Mas é véspera feriado, Marcelo. Quando? Dia 14 de abril é véspera feriado. É feriado mesmo. Dia 15 de abril é meu aniversário. É véspera do meu aniversário, que é feriado, entendeu? E o pessoal vai estar lá no Practitioner também, né? Não tem Practitioner nesse dia. Não é no feriado dia 21? Ah, não, é um antes, né? Que ainda é feriado. 22 de abril, que é quinta-feira? O Practitioner é dia 20, 21, 22, 24. Eu não vou estar lá, vou estar aqui. A não ser que eles deixem eu participar lá também, né, Cris? Pode? Engraçadinho. Se quiser fazer de novo o Practitioner, pode. Pode fazer, né? Mediante pagamento, né? É óbvio. Uma pequena contribuição. É, uma caixinha. Então, vamos de metáfora? Sim. E quando vai ser? Só bater a data agora. Né? Vamos marcar na terça ou na quarta, o que vocês acham? Alterar, pode ser? Pode ser para terça-feira. Qual terça? Terça, não vai cair terça de pizza, de encontro? Só tem aí. É que terça é um pouco mais difícil. Né? Vamos pegar na quarta, então? Peraí, gente, mas qual terça? Não fosse quinta é véspera de feriado? Então vamos pôr na quarta. Então. Tá. Lá na frente. Entendi. Dia 13. Você. Pode ser. Dia 13? 13/4. Tá ótimo. Então, lição de casa. Cada um traga uma metáfora. Boa. E para vocês, esses links do Teams ficou bom? Tá legal? Ficou, funciona bem. Que a gente não cai, não perde. Tá bom. Aham. A gente então não é cai isso. vírgula, né? Porque eu sou a única que cai, né? Sou a única que cai, né? E faz careta. E faz careta. Se cair é falta, hein? Se cair é falta. Agora entendi
que ele fez, ele tirou, porque eu acho que eu travei aqui, né? Filho da mãe. Foi. Vai ter um monte de figurinha da Cris amanhã. Olha, Marcelo, a gente vai conversar, viu? Eu tô ferrado. Então vamos trazer metáfora. Vamos trazer metáfora para quê? Aí, ó, metáfora para quê? Para cada um fala metáfora e quem quiser fala o que entendeu da metáfora. Pode ser? Pode. Isso, na verdade, como que vai funcionar? Cada um fala a metáfora e aí a gente... Tipo e aí, assim... o que você entendeu? Ah, eu entendi tal coisa. Eu entendi tal. Tá, igual Talvez a gente fez no primeiro restaurante, a gente... né? Ou seja, Não, é que a do restaurante foi para aguçar a sua criatividade, né, em fazer relações, né? O que a gente pode fazer? Conversa um pouquinho no começo sobre o que é metáfora, o que ela faz, qual o objetivo, e depois cada um fala uma e a galera vai falando o que entendeu. dá pra Só que não juntar. tem que ser. Só que pode ser aquelas histórias, nossa, né? Quando eu nasci. E que a gente. Oi, gente, boa noite. Oi, Bárbara. Estou fazendo algumas coisas aqui. É a madrinha desse final de semana, né? Sim, eu tô aqui preparando umas coisinhas. Por isso que tava. Tô de regime, só pra te avisar, tá? Oi? Tô de regime. Ah, tá bom. Mas ela come. Eu pensei, eu amo também metáforas. Quando a Erika falou, eu falei, eu amo demais. E se a gente pensasse em metáforas que a gente escuta, tipo, no dia a dia e que contribuem para as nossas crenças, sabe? Porque eu acredito muito nisso, né? Que as metáforas, elas também estão aí meio que para construir um imaginário coletivo também. E aí, de repente, podia trazer alguma metáfora que a gente se depara no dia a dia, assim. Não no dia a dia, né? Mas na nossa história. Uma metáfora que marca, tipo, algo que se construiu dentro da gente. Tô pensando... Muito difícil? A gente conta uma metáfora, aí cada um... a gente vê, por exemplo, em qual nível que essa metáfora está afetando. É no nível de afiliação, é no nível de capacidade, é no nível de comportamento. A gente vai pegar o tema de hoje com o tema da próxima. E isso vai ser diferente para cada um. Eu tava pensando exatamente nisso, verdade. Gostei. Pode ser. Gente, o grupo é de vocês. É isto? É isso? É isso. Então fechou. Depois manda a foto, Cris. Posta lá e marca. O Marcelo, você não colocou, Marcelo colocou no grupo, mas eu vou postar aqui também. Eu postei em um grupo, eu acho que você tem outros, né? Eu postei no 353. Manda pra Cris. Aí ela já faz. Mandei. E marca, já vai repostando, já vai. Não vai dar pra marcar todo mundo, eu acho. Mas pra galera. O que é legal de repostar e marcar outros practitioners que você conhece. Coloca no grupo aí de vocês o Instagram de vocês. Vem, não sei o que, tal, o próximo, né? Pra fomentar eles. Do nosso aqui eu tenho todos, Cris, eu te mando. Eu tenho uma listinha onde eu sempre marco. Vou pegar aqui. Então é isso, galera. Acho que tá bom, né? Foi 1 hora e um pouquinho, porque a gente ficou definindo essas coisinhas. Acho que 1 hora para grupo tá ótimo, né? Tá de bom tamanho.